abrir a sua Bíblia, Salmo 62. Salmo 62. Quero ler apenas o verso 1. Salmo 62, verso 1. Eu quero conversar com vocês sobre o que esperar em Deus. Já a título de introdução, digo para vocês que eu não estou dizendo o que esperar de Deus. Tem diferença? Tem diferença. Esperar de Deus é o que Ele pode oferecer, o que Ele pode dar, são as suas dádivas. Agora, esperar em Deus é se lançar no colo dele, deitar no seu colo, descansar para que ele faça aquilo que ele quer fazer. É uma entrega total. É ser totalmente dependente dele. E esse que se lança, esse que se entrega, o que ele pode esperar em Deus? Olha o que o salmista diz no verso 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Juntos? Vamos ler? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Meus irmãos, a gente espera coisas um do outro. A gente espera favor. A gente espera por dias. De repente você tem um dia que vai receber uma conta e você fica aguardando aquele dia chegar. A gente espera pelo um remédio, nós estamos esperando o mundo inteiro e o Brasil agora especialmente, por uma vacina e chegou. A gente espera. Esperar é algo que a gente não gosta, mas é algo necessário. Eu acho interessante quando você vai para uma fila de banco, ou qualquer outra fila, né? De repente você está numa fila, tem que estar esperando horas ali, aí chega uma pessoa e ela diz assim, nossa, essa fila toda, odeio esperar. Como que se alguém gostasse de esperar? Você já foi para uma fila, para o banco ou para o mercado, e de repente, você fez questão de ser o último? Não, eu vou esperar um pouquinho, porque eu quero que a fila enche, para depois eu ir. Quem é doido para fazer isso? Ninguém gosta de esperar. Esperar é algo contrário à nossa natureza. Só que o que me encanta nesse texto é que o salmista diz assim, somente em Deus eu espero. Porque a gente poderia dizer, eu espero no governo, eu espero na baixa do dólar, eu espero na produção do meu café. A gente tem tantas coisas que a gente poderia colocar, mas o salmista define, ele diz, olha, eu só espero em uma coisa, e esta coisa é o meu Deus. Somente em Deus espera a minha alma. O que nós podemos esperar em Deus, irmãos? O que você, crente, nascido de novo, regenerado, salvo, o que você pode esperar em Deus? Já digo aqui, a guisa de introdução, é claro que eu não vou dizer tudo, né, que a gente pode esperar em Deus. A lista vai muito mais além do que aquelas que eu vou citar aqui com vocês. Mas algumas já nos servirá de pontapé inicial para a gente aquecer o nosso coração. O que nós podemos esperar em Deus? Número 1. Uma vida abundante. Nós podemos esperar em Deus uma vida abundante. Note uma coisa, meus irmãos, quem é o dono da vida? Não é Deus? Note, só existe vida em Deus. Longe de Deus, ninguém vive de verdade. Um ser humano longe de Deus, embora exista, não desfruta de uma vida abundante.
Embora possa desfrutar de coisas que Deus provê, mas longe de Deus não existe vida na sua própria vida. Embora seja um homem que anda, que fala, uma mulher que anda, que fala, que come, não existe vida nele, porque vida só existe no Deus que dá e concede a vida. Deus age, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, pelo menos em 4 áreas. As 4 áreas fundamentais da nossa existência, né? A área biológica, porque a Bíblia diz em Atos 17, 25, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Para tudo nós dependemos de Deus. Olha o que Atos diz: nele nós movemos, nele nós existimos, nele nós vivemos. Tudo provém de Deus. O que nós podemos esperar dele? Nós podemos esperar dele uma vida abundante, inclusive no tocante à área biológica. Também diz a Bíblia que esse Deus é o Jeová Jireh, ou Jiré, depende de como você quer pronunciar. Esse Deus, que é o Jeová Jiré, é o Deus que supre as nossas necessidades. A Bíblia promete isso, né? A Bíblia diz assim, em Mateus 6, 26, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus supre as nossas necessidades. Eu acho que você nunca viu um passarinho preocupado com o amanhã. Já viu um passarinho em depressão? Meu Deus! Já viu? Você não sabe que até os animais demonstram confiança em não entrar em desespero. Aí a Bíblia está dizendo, olha, observe as aves, observe os lírios. Não trabalham, não colhem, não fiam. Vocês não valem muito mais do que eles? Mas também Deus supre, irmãos, a nossa vida, a nossa necessidade na área psicológica. Porque diz a Bíblia que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz isso. Nós temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Nós temos a capacidade de entender. Nós temos a capacidade de discernir, saber o que é de Deus e saber o que não é de Deus. Os animais não têm essa capacidade, nós temos. Deus nos deu uma mente de Cristo. Nós conseguimos discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus nos supre na área biológica, sociológica, na área psicológica, e Deus nos supre também na área espiritual. A Bíblia diz que ele é o El Shaddai. Segunda igreja tem até um grupo, né? Chamado El Shaddai. O que é El Shaddai? El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos sustém, aquele que abre a porta, que liberta o homem, que tira o homem do poder do pecado, do poder dos vícios, do poder da escravidão. Ele é o El Shaddai. Deus supre as nossas necessidades. O que podemos esperar em Deus? Nós podemos esperar em Deus, em primeiro lugar, uma vida abundante. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o que nós podemos esperar em Deus? E eu estou dizendo nós, cristãos. Para quem não é filho, para quem não crê, para quem não é servo de Deus, isso não vale para ele. Agora, para quem é filho, é para você. O que você pode esperar em Deus? Segundo, a certeza da sua presença. Nós podemos esperar em Deus da sua presença. Ele promete. Salmo 121, 5 a 7, a Bíblia diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Nós podemos ter certeza
da presença do Senhor, nos guardando. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Terceiro lugar, o que você, cristão, servo de Deus, pode esperar de Deus? E eu gosto dessa aqui. Essa aqui eu gosto. Escute essa terceira. Nós podemos esperar em Deus a certeza da vitória contra o inimigo. A certeza da vitória contra o inimigo. Eu vou dizer para vocês, a gente tem um inimigo em comum, que é o diabo e todos os seus anjos, mas a gente tem inimigo também de gente. Tem gente que não gosta da gente, é inimigo da gente. Ou você não tem? Todo mundo tem. O que a gente pode esperar em Deus? A certeza da vitória contra o inimigo, seja humano ou seja angelical. A certeza da vitória. Tiago 4,7, a Bíblia nos garante. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estava pregando um dia num acampamento de jovens e preguei sobre isso, irmãos, que a Bíblia diz o seguinte: com relação ao pecado, você lembra o que a Bíblia manda você fazer? Foge. Pecado não é para você resistir, é para você fugir. Portanto, um crente vive em fuga. Fuga de quê? Do pecado. Pecado é, você sabe que ali é pecado, seduz você, você não vai olhando, vou lá que eu vou aguentar, vou resistir. Não. Foge. Fuga. Agora, com o diabo, a Bíblia não manda a gente fugir. É tão interessante isso. A Bíblia, quanto ao diabo, pode resistir e ele vai fugir de vocês. Com o pecado, foge. Com o diabo, resista. E a promessa de Deus é: ele fugirá de vós. O que um crente pode esperar? A certeza da vitória contra o inimigo. Romanos 16, 10. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Esse texto, irmão, é uma promessa escrita por Paulo. Se você se lembrar de Gênesis 3,15, você que tem uma mente aí mais antenada, Gênesis 3,15 tem uma promessa, que a gente chama lá de o proto do Evangelho, onde Deus promete a vinda de Cristo ali, e a Bíblia diz que a serpente picaria o calcanhar do descendente de Jesus Cristo. Usando uma analogia, né? Cristo foi picado pela serpente. A serpente que pica, mata. O Senhor Jesus morreu. Agora note o que vai acontecer. O Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo e todos os seus anjos. Olha o que vai acontecer agora. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés. É do meu e do seu, a Satanás. Jesus esmagou a serpente. Agora você vai pisar nessa serpente. Só que você já vai pisar nessa serpente derrotada. Esmagada. Ela não pode te picar mais. Ela não pode te matar mais. Porque Jesus venceu. Jesus a matou. Jesus a derrotou. Mas é uma promessa. Nós venceremos definitivamente. Porque Romanos 16, 20, o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Quarto lugar, escute isso aqui. O que nós podemos esperar em Deus? O que você e eu podemos esperar? A sua fidelidade em cumprir tudo o que prometeu. Me encanta isso em Deus, irmãos, e na sua palavra. Você cumpre tudo o que você promete? Você já prometeu algo e não cumpriu? Eu já. Talvez eu tenha mais coisas que eu prometi e não cumpri do que prometi e cumpri. Não sei você. Porque o ser humano é assim, você promete e de repente pode acontecer alguma coisa e você não cumprir. Ou por descuido, ou por uma outra situação maior, enfim. Mas Deus não. A Bíblia diz que Ele zela em cumprir cada uma da sua palavra.
Portanto, o que você pode esperar em Deus? Que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, você tem que perceber onde está a promessa, né? A gente tem visto em uma geração cantando hinos, né? Deus te prometeu. Bom, você tem que saber, te prometeu? Qual é a fonte? Bom, prometeu na Bíblia? Aí sim. Agora, essa história de que, prometeu que eu vou prosperar, prometeu que eu vou fazer isso, prometeu que vai dar. Bom, onde que está a promessa? Se está nas Escrituras, Deus tem compromisso com essa promessa. Se não está, é possível que Deus não tenha prometido isso, que de repente muita gente está acreditando. Mas um cristão deve confiar que tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Estava pregando um dia em Carangola, eu falei para os irmãos lá, nem sei se já disse isso aqui. Eu não sei como é que será a terceira igreja, não vou exagerar tanto. Talvez eu poderia até ser um pouco mais generoso. Mas daqui a 100 anos, você imagina aqui a 100 anos? E muito tempo nada, 100 anos daqui a pouquinho está lá. Você imagina daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, espera em Deus, se Cristo não voltar, essa igreja esteja aqui. Aí você imagina, esse púlpito terá que ser outro, esses bancos terão que ser outros, esse templo terá que ser outro, reformado, terá que ser. Agora tem uma coisa que vai ser a mesma coisa, é a palavra de Deus. O pregador será outro, você não estará aqui, o auditório será outro, mas estarão em torno dessa palavra, porque diz a Bíblia que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Portanto, o que você pode esperar em Deus, meu irmão? Você pode esperar que Ele vai cumprir a sua promessa. Ele prometeu lá atrás que viria para pisar nessa terra pela primeira vez. E diz a Bíblia que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o Filho dele pisou, andou entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e disse, eu vou voltar. Promessa. Você pode esperar. O que eu te garanto é que hoje você está mais perto dessa promessa do que ontem. Nós estamos mais perto dela. Agora escute, em quinto lugar, o que nós podemos esperar em Deus? Respostas. Nós podemos esperar em Deus respostas, mas eu tenho que abrir um parênteses para te ensinar uma coisa sobre resposta. Porque você já imaginou, tem um sermão que eu prego, eu falo muito disso. O sujeito, ele crê nos astros, né? Aí de repente ele vai lá, jogam lá um monte de pedrinha, aí a pessoa, a astróloga ou o astrólogo, diz para essa pessoa o seguinte, olha, estou vendo aqui que seu futuro tem um momento de decisão, tem isso que vai acontecer. Ele sai de lá, enganadamente, feliz, porque ele foi buscar uma resposta e teve. Queria saber como é que ia ser a sua vida, e teve a resposta. Aí o sujeito que crê nos búzios, né? Ele vai lá consultar não sei se é cartomante que chama, vai consultar, olha, eu queria saber como é que vai ser minha vida, como é que vai ser meu ano. E ela joga aquelas pedrinhas, mexe aquele baralho, tipo baralho, aquelas cartas, e sai uma resposta. Ela diz, olha, vai ser isso da sua vida. Aí você é crente. Aí a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e teu pai que vem em secreto vai te recompensar. E o que você faz? Você entra no quarto, você fecha a porta, você ora. E de repente você tem a impressão que a resposta não vem. Não dá um chute na nossa cabeça? Porque o que foi lá no astro teve a resposta. O que foi na cartomante teve a resposta. Mas você foi em Deus, aí você pensa, mas cadê a resposta? E aí quantas vezes eu já tive gente que, pastor, eu oro a Deus, mas parece que Deus não fala, Deus não responde. E aí que eu quero abrir esse parênteses para te dizer sobre essa questão das respostas. Deus responde, mas tem alguns critérios. Número 1. Tudo que pedimos em nome de Jesus, diz João 14:13, Ele o fará. Pastor, então significa que se eu pedir um carro em nome de Jesus, Ele vai me dar? Não é isso que o texto está dizendo. Pedir em nome de Jesus é pedir pela instrumentalidade dEle e eu pedir o que Ele pediria. Aqui que muita gente confunde. Se Jesus pediria o que você está pedindo, a Bíblia diz, Ele vai fazer.
Por que que muitas vezes Deus não responde às nossas orações? É porque pode ser que eu esteja pedindo algo para Deus que não é o que Jesus pediria. Tiago explicou isso bem lá, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para quê? Tiago diz, pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Bom, é um pedido, mas é o que Jesus pediria? Não é o que Jesus pediria. Então, você não tem a resposta de Deus. A promessa é, tudo aquilo que você pedir em meu nome, isto é, pede por meio de mim, mas aquilo que eu faria, aquilo que eu pediria, eu farei. A segunda consideração que eu tenho para te dar sobre respostas de Deus. Deus tem o melhor para nos dar. Então preste atenção, Mateus 7,11 diz assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial que está nos céus. A Bíblia está dizendo o seguinte, você que luta para dar o melhor para os seus filhos, você acha que Deus não vai dar o melhor? Pastor, então eu estou pedindo e não estou tendo resposta. Pode ser que você está pedindo algo que não é o melhor para você. Eu tinha o hábito, irmãos, quando eu trabalhava no escritório de armazém de café aqui no Geronias Araújo, eu tinha o hábito de, enquanto estava naqueles momentos de folga, no computador eu digitava, eu ia orando e digitando. Era uma maneira também de eu desenvolver a habilidade ali na digitação. E salvava aquelas orações. Ok, trabalhei 3 anos lá. Eu lembro que um dia passou um tempo, abri aquelas anotações e eu falei, gente, eu orei por isso. Nem eu sabia que orei. Eu esquecia daquilo que havia pedido. Mas a Bíblia diz que Deus não esquece de nenhuma de nossas petições e orações. Algumas Deus atendeu. Outras Deus disse não. Outras talvez Deus atenda, não sei. Mas note uma coisa. Ainda bem por Deus ter dito não a muitos pedidos meus. Por que a gente tem que entender isso aqui? Deus tem o melhor para nos dar. De repente você está pedindo algo que não é o melhor. Então ele diz, é não, filho. Porque o que você está pedindo não é o melhor para a sua vida. Eu sei o que é melhor. A terceira consideração que eu tenho que falar, isso é importante para você entender nesse relacionamento seu com Deus. A terceira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte, preste atenção. Não recebemos porque muitas vezes pedimos mal. É o que eu citei de Tiago. Se eu estou pedindo algo que envolve vaidade, egoísmo, avareza, eu já sei que Deus não vai se interessar em me dar. Por quê? Deus não pode me abençoar com algo que é pecado. Porque Deus não se relaciona com o pecado. Se eu peço algo que é contrário à vontade dele, ele, pelo seu caráter, pela sua essência, ele não pode dizer sim. Escuta aqui em último lugar, dentro dessa questão de respostas. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você sabia que às vezes você está pedindo e Deus está dizendo não, porque você está pedindo pouco? Tem os dois lados. Tem hora que a gente está pedindo e Deus está falando assim, meu filho, o que eu tenho é melhor para você. Outra hora eu estou pedindo e Deus está falando, isso é pecado, isso não é bom para você. E tem hora que a gente está pedindo, é coisa boa, mas é pouco. Porque diz a Bíblia em Efésios 3, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E olha que tem hora que a gente pede umas coisas grandiosas. Ah, é grande para você, mas não é grande para Deus. Ele é capaz de fazer mais, infinitamente mais, do que tudo quanto você pede e do que tudo quanto você pensa, conforme o seu poder que opera em nós, diz Efésios 3, 20. O que nós podemos esperar em Deus? Nós podemos esperar respostas. Agora você tem que pensar nessas considerações, que pode ser que você está querendo uma resposta em algo que você já teve. Você está querendo algo que é pecado, algo que é vaidade, e um não você já tem da parte de Deus. Ou você está querendo algo que é pequeno demais. Deus está falando, filho, eu quero te abençoar muito mais. O que você quer é pouco. Eu quero te abençoar muito mais. Sexto lugar, o que nós podemos esperar em Deus? O que você e eu podemos esperar em Deus? Sexto, que Ele está no controle de tudo e todos.
Deus está no controle de tudo e todos. Eu li um livro de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper disse uma frase assim, guardei no meu coração. Ele diz assim: não há 1 centímetro neste vasto universo que Deus não coloque o dedo e diz: isto é meu, eu domino e eu faço o que eu quero com isto aqui. Não há 1 centímetro para todo lugar que você olhar, Deus coloca o dedo e diz: isso é meu, eu faço o que eu quero, eu domino, pertence a mim. A gente sempre usa esse jargão, né? Ô, meu irmão, Deus está no controle de tudo, às vezes a gente fica acostumado com isso. Mas isso é algo que a gente tem que pensar, que é uma realidade na Bíblia. Deus está no controle de tudo, inclusive dos ímpios. A Bíblia fala que Deus chamou Ciro, um ímpio, meu ungido. A Bíblia chamou Ciro, um ímpio, de meu ungido. Por quê? Até o ímpio cumpre o propósito para o qual Deus designa. O que nós podemos esperar de Deus? Que Ele está no controle de tudo. Hebreus 1:3. Ele sustenta todas as coisas através do seu poder. Em último lugar, o que você, meu irmão, pode esperar em Deus? Eu louvo a Deus por isso aqui. A Cris sempre, quando está orando, quando a gente vai dormir, uma noite eu oro, outra noite ela ora. Ela sempre costuma falar isso aqui: obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. O que você pode esperar em Deus? A salvação. Nós podemos esperar a salvação. É isso que o salmista diz: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. A gente está vivendo aqui, irmão, mas aqui não é a vida abundante e plena. Nós precisamos desta salvação. Salvos de quê? Salvos de nós mesmos. Salvos do nosso pecado. Salvos da nossa mazela. Em Cristo nós temos essa salvação, porque Jesus entregou a sua vida em nosso lugar. Portanto, o que nós podemos esperar em Deus? Nós podemos esperar a salvação. Ele colocou o seu nome no livro da vida, e este livro da vida, diz Apocalipse 5, está selado, e o único que é digno de abrir esse livro é o Senhor Jesus. Portanto, você está nas mãos dele, você pertence a ele, você é povo dele. A Bíblia diz que você é menina dos olhos dele, você é o povo amado dele. Você pode esperar nele. Mais do que ter as suas dádivas, porque até o ímpio tem as dádivas. O ímpio come, tem sol, tem chuva, espera de Deus, mas você pode esperar em Deus, você pode se lançar. E essas promessas e tantas outras é para mim e é para você. Meu irmão, viva uma vida abundante com o Senhor. Você pode esperar em Deus. A gente espera em coisas, mas coisas não substituem aquele que é o dono de todas as coisas, que é o nosso Senhor. Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor Deus, Tua palavra diz que o Senhor conta os nossos passos, que o Senhor recolhe as nossas lágrimas, que todos os nossos dias estão escritos e determinados. Tudo faz parte do Teu projeto e do Teu plano. Portanto, Senhor, nós esperamos em Ti. Nós queremos lançar todos os dias, diariamente, todos os momentos, no Teu colo, nos Teus braços, e depender do Senhor totalmente. É claro que nós vamos fazer coisas, mas sempre dependendo de Ti. Muito obrigado. Obrigado porque essas promessas aqui são para nós, Teu povo que é lavado, redimido no sangue do Cordeiro. Obrigado porque parte desse Teu povo está aqui, Senhor. Enche o Teu povo de ânimo, de coragem, de ousadia, de fé, para que vivam uma vida abundante aos Teus pés. Muito obrigado. E agora, meus irmãos, vão em paz. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, uma semana de paz, que você espere em Deus.